colocar todo o povo de Israel na mão do sacerdote Eli. Era levantar um rei. Mas a Bíblia diz que o rei que o Senhor queria levantar ainda não estava pronto. Davi ainda não havia nascido. A Bíblia nos revela que logo depois de que termina o período dos juízes, você conhece muito bem, os juízes que julgaram Israel foi Eude, Tola, Sangar, Jefité, Débora, Baraque, Sansão, Gideão. A Bíblia diz, terminando o período dos juízes, então o sacerdote Eli começou a julgar as causas de Israel. Segundo a Bíblia, Eli é um grande homem diante de Deus, mas a sua visão ficou turva, ele ficou cego. E a palavra revela que então seus dois filhos, Ofni e Finéias, fizeram uma vez o sacerdócio. Tomaram agora o poder, a autoridade do povo nas suas mãos. Ofni e Finéias, eles prevaricaram diante do Senhor. A Bíblia diz que eles deitavam-se como as mulheres fora da tenda da congregação diante dos olhos de todo o povo de Israel. E como se não bastasse, quando alguém oferecia o sacrifício ao Senhor, eles pegavam com um garfo de 3 pontas dentro do tacho e arrancavam o melhor pedaço de carne que era oferecido a Deus. Eles comiam da oferta. A Bíblia diz que então a mão de Deus pesou sobre eles, e o Senhor matou Ofni, Finéias e também a Eli. A Bíblia diz que agora o sacerdócio é passado para Samuel. Samuel não é filho de um sacerdote. A Bíblia diz que ele é da tribo de Levi, porque o seu pai é da tribo de Levi, mas ele não faz parte do sacerdócio. Deus está contando com ele. Então a Bíblia diz que agora Samuel vai dirigir o povo, julgar o povo. Enquanto ele está bem com Deus, as coisas estão andando na maior maravilha. Mas a Bíblia diz que logo depois ele envelhece e não pode mais realizar aquele trabalho. Então ficou na mão dos seus 2 filhos, por nome de Abias e Joel. A Bíblia diz que é nesse tempo que o Senhor Deus recebe um comunicado de Israel, uma oração. E a oração de Israel é para que Deus levante um rei. A Bíblia diz que o Samuel está entristecido, ele fala com Deus e Deus fala, eles não estão abrindo mão de você, eles estão abrindo mão de mim, eu vou dar a eles um rei. A Bíblia diz que então o Senhor pega Saul e levanta como rei. As ordenanças de Deus sobre a vida de Saul não era para que Deus livrasse Israel, porque ninguém podia tocar. A Bíblia mostra que era para Deus mostrar quem era Saul no meio do povo. Saul não era um homem quanto mais. Saul não estava nem aí para aquilo que o povo queria. Saul de verdade queria viver aquilo que Deus tinha dado na sua vida, sem ter compromisso com nada. Então a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel, capítulo 16 do livro de 1 Samuel, e diz para ele, vai até Belém na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Segundo a Bíblia, quando Samuel ele sai para ir para a casa de Jessé, ele chama os anciãos da cidade e ele vai até Jessé para chamá-lo para um sacrifício. É nesse momento que Deus começa uma grande operação. Olhem para mim, por favor, gente. A Bíblia diz que quando Samuel entra na casa de Jessé, ele olha e vê Eliabe, e ele diz, está diante do Senhor o seu ungido. É nesse momento que Deus desce e diz, Samuel, eu não atento para a aparência, eu não vejo como vê o homem. Olha para mim, por favor. Aleluia. Quando Deus ele fala isso de Eliabe, confundiu a mente de todo mundo. Por quê? A Bíblia diz que Eliabe é um homem frondoso, ele é alto, ele é forte, ele é um homem de presença, é uma pessoa que tem um aspecto diferente de todo o povo no meio de Israel. A Bíblia diz, ele chama a atenção, mas ele não chama a atenção de Deus. Deus não atenta para aquilo que os homens atentam. Deus não olha da forma que o homem olha. Então a Bíblia diz que passou também depois de Eliabe, Abinadab e Samá. É quando Samá é apresentado que Deus se manifesta mais uma vez. Deus disse, tão pouco a esse tenho escolhido. A palavra tão pouco no hebraico é cambazé e significa este não serve. Olhe para mim, por favor. Eu acho magnífico quando alguém me aponta dizendo, você não chega em lugar nenhum. Eu acho lindo quando um demônio se levanta dizendo, esse aí eu vou quebrar, eu vou matar, eu vou destruir. Por que eu acho isso